Olá, eu sou o professor Bruno Feital e estou começando mais uma aula de Psicologia Jurídica para não psicólogos. Nesta aula de hoje, a gente vai voltar para discutir sobre a questão da psicopatia. Isso depois de já termos discutido sobre o transtorno de personalidade antissocial, identificado, estudado sobre o espectro da esquizofrenia e outros transtornos psicóticos. Então, pessoal, na aula de hoje, vamos voltar ali no DSM, a gente vai usar principalmente autoras. A gente vai falar da Ailda Morana, que é uma pesquisadora que faz a validação do PCLR, que é um teste que se diz capaz de fazer a identificação de psicopatas. E a gente vai também ter uma base do livro Mentes Perigosas, da Ana Beatriz Barbosa, que é um livro que foi escrito mais para público geral, não é nem um livro de caráter estritamente científico, mas ela, através dos seus conhecimentos de psiquiatria, ela escreve sobre o tema e a gente vai ter um debate sobre isso, sobre essa visão que elas apresentam. É muito interessante pensar que, por exemplo, quando a Ailda Morana ela faz uma validação de um teste como o PCLR, o fato de você fazer uma validação, ele diz o seguinte: quando você cria algum teste, seja em qualquer lugar do mundo, ele vai ser válido para aquelas condições que você criou ali na sua cultura. Vocês vão lembrar que o DSM ele tem sempre esse cuidado de falar, olha, que sejam estranhos à cultura, porque se determinados comportamentos são comuns a uma cultura, a uma região, a gente não pode tratar eles na ordem de uma patologização. E é muito curioso que a própria Ailda Morana, em um dos seus textos, que eu até deixei lá para vocês, nesse do Reincidência Criminal, é possível prevenir, ela diz na página 144 do texto que ela quer substituir o exame criminológico pelo PCLR e diz que outra vantagem do PCLR é que não sofre alterações segundo a cultura e grau de instrução do indivíduo. Então ela fez a validação de um instrumento que ela mesma já diz que pode ser aplicado em qualquer cultura. E isso já nos deixa um pouco assim... Que exame é esse que fala do mundo inteiro, em qualquer lugar do mundo? Isso não é meio fantástico? Bom, mas a gente vai discutir sobre isso. Vamos começar pegando alguns pontos e vendo como que eles se enlaçam, como que eles atravessam, aquilo que já foi discutido também no DSM, no transtorno de personalidade antissocial. Mas o nosso debate hoje ele vai acabar se afunilando. Porque uma das coisas que a gente viu é que o transtorno de personalidade antissocial ele é muito amplo, dá para colocar muita gente naquele mesmo saco, naquele mesmo bolo. Então, a primeira coisa, a gente voltar e as próprias autoras, principalmente a Ana Beatriz Barbosa, ela tem um cuidado muito grande de tentar nos mostrar que não é psicose e psicopatia a mesma coisa. Sendo que a psicose seria da ordem da esquizofrenia, dessa coisa da loucura, e a psicopatia não, está nessa ordem de uma perversão, desse sujeito que faz uma ação de maldade, dessa questão da crueldade. Então vamos lá. Ela também destaca o fato de não ser doença. Ela falou, olha, o sujeito que é psicopata, ele não é um sujeito doente. Não é doente porque ele não sofre com isso, porque quem tem um transtorno mental é uma pessoa que sofre com isso. Então, assim, ele não sofre por essa patologia. Ele tem prazer com isso. O louco, ele sofre ali com os delírios, com as alucinações, estão perseguindo ele, estão indo atrás dele, então isso faz com que ele sofra. Agora, o psicopata não sofre com isso. Mesmo que ele tenha algum tipo de delírio, porque é possível a gente encontrar um delírio na ideia de uma psicopatia, mas não é um delírio que o causa dor, que o causa sofrimento, não, em que ele se vê ali colocado como alguém que vai fazer aquilo, por exemplo, vai ser um grande exemplo para a sociedade. Isso é muito interessante. Para vocês verem esse vídeo, eu indico demais vocês puderem ver Seven, o filme Seven com Morgan Freeman e o Brad Pitt. Ele é muito interessante, porque para isso que a gente vai falar aqui hoje, ele serve como uma luva. Normalmente, quando eu estou em sala de aula com os meus alunos, eu sempre passo esse vídeo, eu passo o Seven, para depois a gente fazer essa discussão. Então, se vocês conseguirem ver o filme e ver essa aula, vai ser muito interessante também, vai ser muito bom para vocês. Acho que vai entender, vai fechar mais algumas coisas que a gente vai discutir aqui. Então, a gente tem essa coisa do sofrimento, que o psicopata não sofre, enquanto quem tem um transtorno mental acaba sofrendo com aquilo. Então, essa coisa de, por exemplo, ter uma missão na Terra, ter uma grande missão. O psicopata pode ter esse delírio.
O psicótico, se ele tiver, ele tem mais sofrendo, que foi aquilo que a gente discutiu sobre o caso do Schreber, né? Que ele tinha uma missão lá, que ele estava transformando seu corpo, que era um corpo masculino, em um corpo feminino, para dar luz à nova humanidade, que se não fizesse isso podia acabar a humanidade e tal, mas ele sofria naquele delírio dele. Na psicopatia, vai ser dito que esse sujeito não sofre. E outra coisa, o sujeito que tem um problema, vamos fazer esse comparativo inicialmente com a questão da loucura, né, da esquizofrenia, ele não tem a noção da realidade. Então, assim, ele tem uma distorção no que é a realidade. Quando ele acha que tudo está sendo voltado para ele, que os motoqueiros estão passando na rua, estão perseguindo. Então, assim, ele tem uma distorção. Já na psicopatia, não há essa distorção. Ele sabe exatamente o que é a realidade e como ela se dá. Enquanto o sujeito na loucura ele fica inválido por seus delírios, o psicopata, ao contrário, ele sabe a hora que pode, o que ele pode, como ele não pode. Tanto é que uma das defesas dessas ideias pela Ana Beatriz é que ela diz que você não vê um pedófilo, por exemplo, praticando as suas ações em praça pública. Ele sabe onde ele pode, onde ele não pode. Enquanto um sujeito que delira, ele vai delirar seja onde for, seja na praça, seja dentro de casa, seja na rua, na escola, no cinema. O delírio dele vai estar em qualquer lugar. Ele não tem esse crivo. Segundo Ana Beatriz, o psicopata traz a maldade em si. E a maldade está na nossa sociedade. A gente tenta esconder, mas que ela existe, existe. E que as pessoas más estão aí. Bom, uma outra característica, segundo a Ana Beatriz, seria uma racionalidade. Os sujeitos da ordem da psicopatia, eles são extremamente racionais. Seriam 100% razão. Enquanto nós fazemos as coisas no nosso dia a dia, contando que isso possa agradar ou desagradar alguém, esse sujeito ele age sempre por uma ordem de uma racionalidade, não importando com o afeto do outro. Então, o psicopata, para ela, ele não tem sentimento. Pelo fato de a gente não fazer muitas coisas no nosso cotidiano, seria uma resposta à nossa capacidade de empatia. Então, eu não vou ser malvado, não vou ser cruel com todo mundo à minha volta, até porque, como a gente já deve ter escutado em algum lugar nessa vida, você não faz com os outros aquilo que você não gostaria que fizessem com você. O psicopata não tem essa ideia. O psicopata não tem essa noção de empatia. Então ele sabe o que faz, com quem que ele faz, e para ele esse é que é o legal. É aí que ele vai ter a satisfação dele. Também é apontado pela Ana Beatriz que esse sujeito ele busca sempre, segundo ela, nesta ordem: poder, status e prazer. E o outro vai ser sempre objeto para ele chegar até onde ele quer. Se ele precisa, como a gente já discutiu em outros momentos, se ele precisa dizer eu te amo, ele vai falar sem peso nenhum, sem menor problema, porque eu te amo para ele não é problema nenhum falar eu te amo, por mais que ele não ame aquela pessoa. Se ele quer ficar com alguém, por exemplo, ele escolhe alguém para ficar, ele vai ter aquela pessoa porque ela tem algum destaque, ela vai lhe garantir algum destaque. Ela chega a falar que seria como alguém que não tem luz e que como se fosse um mosquito em torno da luz, de pessoas que têm luz. Então ele vai buscar pessoas que têm luz para puxar, para sugar esse brilho, essa luz dessa pessoa. Outra coisa também que a Ana Beatriz chama atenção é falar o seguinte: se tem pessoas que te bajulam, isso é complicado, isso seria estranho, porque essas pessoas estão bem demais sempre, que tem sempre a palavra certa para você. Pode ser alguém que está na sua volta para buscar, para puxar a sua luz e a partir disso ele se apropriar daquilo e seguir. Então ele vai, te suga, usa tudo que ele precisa de você e depois ele vai embora. É curioso porque, embora a discussão aqui esteja voltada para a gente tentar funilar, a gente ainda continua de uma forma muito ampla, né? Pode ser comum que a gente saia de um relacionamento e a gente sinta que foi sugado por uma outra pessoa e não necessariamente ela é da ordem de uma psicopatia. Mas, bom, para fazer a sua avaliação, então, como uma psiquiatra, a Ana Beatriz ela chama atenção para um estudo de 2 brasileiros, que é bem interessante esse estudo, né? É do Jorge Monneto e do Ricardo Oliveira. O que eles fizeram? Eles pegaram as pessoas e exporam elas a várias imagens.
Só que quando eles estavam diante dessa imagem, eles tinham ali uma ressonância sendo feita no cérebro dessas pessoas, e eles perceberam que os psicopatas, quando eles são expostos a cenas, sejam elas de guerra, de estupros, de violências, ou mesmo de imagens que são agradáveis, como um pôr do sol, uma criança brincando num parque, um casal de mão dadas, eles não reagiam. O sistema límbico deles não apresentava nenhuma alteração. E seria o sistema límbico o responsável pela nossa capacidade também da empatia e um freio inibitório. Tanto é que quando, por exemplo, existe uma situação onde, vamos supor, uma mãe pega um filho sendo abusado, e aí na hora ela pega o que tem na mão, faca, seja lá o que for, e acaba com o abusador. E a esses casos, juridicamente, ele é chamado de sequestro límbico. Jurídico-psiquiatricamente, né? Ele é chamado de sequestro límbico, que seria esse momento que você perde ali as estribeiras, essa sua capacidade de controlar seus afetos, eles é perdido e você vai e faz. Seria um caso que seria diferente do que acontece na ordem da psicopatia. Porque o psicopata, ele não tem essa alteração. Ele não se altera diante disso, diante de nada. Nada faz esse impacto para ele. Já as pessoas normais, diante de situações, imagens, né, de estupro, guerra, a gente vai ter essa alteração, vai ter uma maior ativação do nosso sistema límbico, bem como respostas físicas, né? A gente vai ter taquicardia, a gente vai ter suor, a gente vai ficar nervoso com aquela situação. Só a gente pensar o que é, por exemplo, ver um filme de terror ou ver um filme de guerra muito sangrento. E aí ela vai falar que no caso da psicopatia, seriam sujeitos que não teriam dificuldades de passar, por exemplo, num detector de mentira. Porque o detector de mentira, ele vai medir justamente isso, uma excitação do sujeito. E como esse sujeito não tem alteração, ele passa tranquilo pelos chamados detectores de mentira. Normalmente também não vão ter culpa, arrependimento ou remorso. Eles podem ter culpa de como fizeram um crime e por isso ter sido presos. Então, assim, ele pode falar que, na verdade, ele poderia ter feito melhor e com isso não ser preso, porque ele não quer ser preso. Ele está buscando sempre satisfação, via de regra, porque a gente pode discutir até sobre isso. Esse sujeito, então, ele vai se arrepender de como ele fez por não ter feito tão bem e ter conseguido um impacto maior, assim, de conseguir o seu prazer e não ser preso. Ah, mas ele pode falar? Pode, ele pode ter que segundo ela, segundo a Ana Beatriz Barbosa e o Damorano, ele pode ter um falso arrependimento. Por quê? Porque são pessoas muito inteligentes. Eles têm uma autoimagem exacerbada, eles são egóicos, e eles não vão se ver como culpados. E aí eles podem, diante de uma situação jurídica, que ele está ali para ser preso, ele não quer ficar preso, e aí ele falar o que talvez seja importante para que ele esteja solto. Lembra que a ideia é que essas pessoas são extremamente racionais? Então um cara como esse não vai chegar talvez na frente do juiz e falar algumas coisas, a não ser que ele esteja gozando com o horror causado ali ao juiz. Então às vezes o que ele quer é isso, às vezes está numa condenação que está sendo transmitida, né, um julgamento. Nos Estados Unidos tem muito disso, né, de fazer transmissão de julgamento. Aí ele vai e fala mesmo porque ele quer horrorizar o máximo possível de pessoas. Mas aí ele está se satisfazendo com isso. Agora, dependendo da situação, ele vai falar que não aconteceu nada, porque ele também não quer passar pelo aprisionamento e as questões que advêm do cárcere. Ela também vai chamar a atenção para o fato de essa questão assim, olha, ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe quando ele faz, como ele sabe da realidade, como pessoas, essa frase ela repete muito no livro dela, Mentes Criminosas, uma pessoa que sabe a letra, mas não sabe a melodia. Porque a letra diz da racionalidade, a melodia diz desse envolvimento afetivo. Então, ele racionalmente pode sim fingir alegria, fingir tristeza, mas ele não a sente, ele não tem esse sentimento, ele não tem a capacidade de empatia. Por isso, é destacado a sua possibilidade de ter carreiras profissionais incríveis, porque
a gente tem uma ética, né? Você quer disputar, eu quero subir de cargo, parará, mas existe uma ética, tem um outro, uma concorrência, como é que você vai fazer? Eles seriam pessoas que não teriam ética. Então, assim, se ele quer puxar aquela luz, se ele quer chegar naquele objeto, não importa o que ele vai fazer, se ele vai sabotar o outro, se ele vai matar, se ele vai mandar matar, ele vai fazer até que ele chegue naquele lugar de poder. Ela fala, e aí é interessante, assim, eu tenho uns recortes, né? Eu busquei no livro dela, quando ela fala de estatística, sobre o percentual desses sujeitos no sistema prisional, que poderia ser talvez de 20% de psicóticos graves no sistema prisional. E aí a gente está falando de um número que é considerável, né? A partir dessa visão dela. Então, que das pessoas presas, 80% das pessoas presas seriam recuperáveis e 20% não recuperáveis. É muito complicado sempre quando a gente faz esse olhar para o sistema prisional, porque a gente sabe da seletividade do sistema prisional. Mas ela ainda assim está chamando a atenção, olha, numericamente eles não são maioria. E na população geral, menor ainda. Ela também, no seu livro Mentes Criminosas, faz uma diferenciação do que seria o leve, o moderado e o grave. O leve seria aquele cara que faz o estelionato, que dá um golpe na velhinha, né? Aquela coisa do 171. Já o moderado é o sujeito que ele não mata, mas manda matar. E o grave, aí a gente tem essa ordem de um serial killer, dessa pessoa que mata e que tem esse prazer em matar. Sobre essa questão dos dados, né, do percentual, tem alguns recortes aqui que eu faço do livro da Ana Beatriz, por exemplo, na página 49, ela começa falando sobre o DSM. Na época que ela escreveu aqui, ela ainda estava no DSM-4, ainda não tinha o DSM-5. E ela falava que a prevalência do transtorno da personalidade antissocial ou psicopática é de cerca de 3% em homem e 1% em mulher em amostras comunitárias, segundo ela mesma. Já na página 49 do livro dela, ela diz que a boa notícia é que 96% das pessoas são consideradas possuidoras de uma base razoável de decência e responsabilidade. Isso significa que, surpreendentemente, para um padrão comportamental considerado pró-social, a favor de boas relações, nosso mundo deveria estar aproximadamente 96% a salvo, ou pelo menos mais humanos ou conscientes. Eu queria chamar a atenção de vocês agora para o texto da Ilda Morana, né, esse artigo, na verdade, que é o Reincidência Criminal, é possível prevenir. Nesse artigo, na página 141, ela vai dizer que o Banco Interamericano do Desenvolvimento estima os custos anuais direto e indireto da violência no Brasil em 85 bilhões de dólares. E parte ponderável dessas condutas violentas é praticadas por egressos do sistema penal cujo risco social não foi devidamente avaliado. Então vamos lá. Segundo ela, primeiro porque não se faz esse estudo no Brasil. Depois porque é difícil identificar as condições patológicas, pois elas não são evidentes, como as psicóticas. Além de serem facilmente dissimuláveis, os sujeitos apresentam um comportamento adequado, agradável e sedutor, se for necessário para manipular o outro e atingir seus propósitos. Ela está dizendo que boa parte é de egressos. Ela também diz no seu texto, lá na parte de reincidência criminal, na página 144, ela vai falar o seguinte, ó, para os pesquisadores, a reincidência criminal dos psicopatas é aproximadamente 3 vezes maior que em outros criminosos. Para crimes violentos, a taxa dos psicopatas é 4 vezes maior que a dos não psicopatas. Aí ela se cita e diz que em apenados brasileiros encontrou reincidência, ela, de 4,52 vezes maior em psicopatas do que em não psicopatas. Ela também fala do estudo de Harris e Cole, que referem que a reincidência de crimes violentos em uma amostra de 169 pacientes masculinos foi de 77% para psicopatas e 21% para não psicopatas, ou seja, mais de 4 vezes. Aí ela vem com a pesquisa dela e diz que encontrou uma taxa de 5,3 mais
versatilidade criminal em psicopatas quando comparados com outros criminosos. E aí é muito curioso, porque quando ela está fazendo essa leitura da ideia de uma psicopatia, ela está fazendo dos seus estudos com base no sistema prisional. E aí quando você fala que um psicopata ele tem uma reincidência maior do que um não psicopata, como é que fica esse dado sabendo da seletividade? Como é que fica esse dado sabendo das condições sociais que nós estamos? Que a gente tem no Brasil. E tem outros dados interessantes, assim, no seu doutorado de 2003, que foi a pesquisa que ela aponta nesse texto, né, que ela está fazendo de referência, ela traz um questionamento sobre o que seria o psicopata. E ela faz essa distinção do que seria os demais transgressores com os psicopatas. Segundo ela, ela vai dizer o seguinte: o psicopata é responsável pela maioria dos crimes, eles vão começar a sua vida criminosa mais cedo, de forma bem precoce. Aí a gente já começa a pensar, né? Aquele sujeito que já teve uma passagem, por exemplo, pelo sistema socioeducativo. E quem são os sujeitos que estão suscetíveis a terem passagens pelo socioeducativo? Cometem diversos tipos de crime com uma frequência, ou seja, não há ali uma especificação de um crime específico, eles têm uma gama maior de transgressões comuns e recebem um número maior de faltas disciplinares, mas não seriam eles os mais safos, assim, aqueles que estão mais racionais? Apresentam respostas insuficientes a programa de reabilitação e apresentam índices mais altos de reincidência. Além disso, aí ela vai falar sobre as pontuações do doutorado dela. Ela vai falar que o tipo de crime nunca é suficiente para traçar o transtorno daquele sujeito. E ela vai falar que o transtorno de personalidade antissocial, como a gente bem já viu, é muito heterogêneo. Sim, isso a gente concorda, ele é muito amplo. E ela vai, a partir daí, identificar subtipos de comprometimento. Tem o comprometimento em todas as esferas, que seria o transtorno global de personalidade, e esse estaria ligado ao conceito do psicopata do Hare, que é o autor do teste que ela está fazendo a validação para o Brasil, e o comprometimento em esferas específicas, que seria um traço anormal do caráter. Qual seria a diferença para ela? O transtorno global do transtorno de personalidade. Enquanto no transtorno global, que esse está mais ligado ao Hare, ele tem maior descontrole dos impulsos, o parcial é menor descontrole. O comprometimento da personalidade no global é muito maior e de situações sociais, pessoais, ele tem uma gama mais ampla de situações onde ele se apresenta descontrolado. Já o parcial, ele é para um estímulo específico, ele não é para tanta coisa assim. E também você tem no global uma sensibilidade afetiva, uma ressonância emocional diminuída, muito mais retraída. É um sujeito que se importa muito menos com o outro. Essa coisa de estar com o outro e identificar o outro. Já no transtorno parcial, ela fala, esse daqui ele tem uma ressonância social melhor, inclusive ele se torna mais acessível a terapias para controle comportamental. Ou seja, o transtorno parcial, você pode ter um psicopata que é transtorno parcial, mas segundo ela, nem todo transtorno parcial de personalidade seria da ordem de uma psicopatia. A gente pode seguir esse debate também e ir para uma base de uma psicanálise. Até gaguejo para falar sobre isso. A gente tem uma autora que é a Maria Mercedes Muybeck, e ela tem alguns textos interessantes, eu vou até indicar esses textos para vocês. São interessantes para a gente construir o nosso debate, a gente ter uma opinião formada sobre esse tema. Então, ela vai pegar os estudos da psicanálise e ela vai aprofundar ainda mais. Você viu que a gente está vendo num funil, né? A gente começou lá no transtorno de personalidade antissocial, aí a gente veio com o conceito da Ana Beatriz Barbosa no Mentes Criminosas, que ela já busca funilar, mas ela sim diz de leves, moderados e graves, sendo grave o serial killer. Aí a gente tem o da Morana, que faz essa avaliação, né? Ela faz essa validação do PCL-RAR para
para o Brasil, e ela está buscando ali fazer uma diferenciação entre o transtorno global e o transtorno parcial, de que o global é mais complicado e é ali que é o foco. E aí agora a gente chega na ideia dos casos extremos, que vem com a leitura, ajuda de uma leitura, de uma interpretação, de uma apropriação de um saber da psicanálise para falar sobre esse tema. Mas é uma leitura, isso é interessante, porque a psicanálise vai nos permitir outras leituras. A leitura que a Muribeca traz, com base na psicanálise, vai estar voltado para essa coisa do serial, de um serial killer. E é muito interessante como ela faz essa ligação, essa construção. Então, ela vai dizer que são pessoas que têm uma violência que remete a um comportamento agressor sexual, sádico e sistemático. Vou explicar isso para vocês. Ela vai dizer que as principais, as 4 características desse sujeito seriam a mentira, a manipulação, a violência e o constrangimento, ou seja, impor sua vontade sobre o outro de forma a o deixar constrangido. São sujeitos que, segundo ela, não mudam pela punição. E aí eu faço um parênteses mesmo, né? Quem de nós muda pela punição? Sim, nós podemos mudar pela punição, mas a gente já viu que não é a melhor forma de lidar com as transgressões. Mas não quer dizer... Vou deixar no ar. Bom, segundo ela, a gente teria 2 tipos desse perfil de sujeito, né? Que seriam os organizados e os desorganizados. Então, organizados seriam aqueles que planejam todos os aspectos do crime, e desorganizados aqueles que, segundo ela, são impulsivos e descuidados. Bom, esses homicidas em série, e aí eu volto de novo, vejam Seven, vale muito a pena. Esse termo, né, assassino em série, serial killer, ele é de 1970 e que antes disso essas pessoas eram chamadas de assassinos desconhecidos. Essas pessoas veem os assassinatos que elas cometem como obras de arte. Então o sujeito ele constrói aquela morte do outro, que não necessariamente precisa ser a morte, né? Mas normalmente no caso de serial killer, normalmente não, no caso de serial killer é. Então você vai ter uma excitação de encontrar a vítima, né? Qual que é o perfil? Quem que é a vítima? Como é que ela é? Aí vai ter esse gosto em conquistar ou capturar. Então, assim, muitas das vezes o serial killer ele não leva essa pessoa ao local onde ele vai matar ela à força. Ele conquista, ele seduz, ele fala e a pessoa é convencida e ele leva, como se ele estivesse encantando essa pessoa. Ele conquista ela, ele leva ela, sem forçar. Lá onde ele quer, aí que ele começa a fazer as suas torturas, que aí vem, né, o prazer que ele vai ter em torturar o outro, em fazer o outro. E como que ele vai fazer depois disso? De tudo, né? Vai beber o sangue dessa pessoa, vai furar o crânio dela para cometer um ato de necrofilia. E a Muribeca, quando fala de seriais, ela vai dizendo, ó, você encontra na vítima desse sujeito um perfil. E que esse perfil, segundo ela, estaria ligado à simbolização de algo. Também diz que são sujeitos que mantêm o princípio da realidade, ou seja, eles sabem ali o que é real, o que não é. Aquela coisa do delírio dele estaria ali mais pautado numa realidade e não pautado numa ordem de desorganização. O sujeito delira, mas ele tem uma construção lógica delirante que não faz sofrer e que talvez por isso não se desloque da realidade. E tem também o que a gente pode dizer de segundo ela, um massacre do supereu. O supereu, ele seria, na psicanálise, grosso modo, uma instância regulatória dos nossos impulsos e nossas vontades, os nossos desejos. Então, eu queria fazer um monte de coisa, mas que se eu fizer, talvez vai fazer mal para outra pessoa, ou mal para mim mesmo. Então, a ideia do supereu é aquela coisa de alguém que te regula, de alguém, né, de algo que na sua psique te regula e fala, ó, isso aqui não é o ideal, isso aqui não é o que tem que ser, não vai por esse caminho.
segundo ela, essas pessoas carecem desse super-eu, que poderia atuar como um freio e uma possibilidade de empatia nesses casos. No seu artigo Assassinos em Séries, da necessidade de uma política criminal para psicopatas, ela faz um resumo bem interessante assim, de que seriam esses serial killers. Então, o que é o serial? É aquela pessoa que mata 2 ou mais pessoas em um intervalo, com intervalo, né, entre os crimes. Então, não é aquela pessoa que chega dentro do bar e mata 3, 4 pessoas e nunca mais mata, né? Ele matou ali naquela situação que ele saiu atirando. Não, tá falando, ele mata 2 ou mais, mas tem esse intervalo. Esse intervalo pode ser de dias, pode ser de meses, ou às vezes ele pode ser também de horas, né? Ele vai de hora em hora, tá, sai e mata, mas ele volta a matar depois. Ele dá uma parada e aí ele volta. Nunca é aquela coisa de alguém que faz uma ação só. Então ele mata mais de uma, mas ele mata com frequência, vamos dizer assim. Ele tem uma motivação que normalmente é de cunho psicológico, que está voltada à satisfação dos seus desejos, das suas fantasias, e que envolve uma ideia de um prazer, que seja antes ou que seja depois que ele mata essa pessoa. Muitas das vezes essa ação ou mesmo essa escolha pode ser ilógica para a maioria de nós. Vejam sério. Mas faz total sentido para esse sujeito e tem tudo a ver com a sua construção fantasiosa. Ele pode apresentar delírios, e muitas das vezes esses delírios são missionários, né? Que esse delírio pode vir acompanhado de alucinações, e neles ele teria essa coisa de que ele está fazendo bem, ele está fazendo o certo. Não é nem fazendo bem, mas ele está fazendo a coisa certa. Ele está fazendo aquilo para mostrar para os outros, ou então porque o outro merecia aquilo e é uma lição que ele está dando para aquela pessoa. Então isso, quando ele tem a sua construção, ele faz num delírio, numa certeza de que aquilo tem uma razão e que ele está com a razão, não os demais. Sempre tem essa mistura do sadismo, né? Que a ideia do sádico é aquilo que inflige a dor ao outro, e sempre toma esse outro como um objeto e não como alguém portador de subjetividade, que no final das contas é o que mais ajuda a gente a fazer a transgressão. Eu lembro da Fernanda Ottoni, quando ela diz uma leitura lacaniana: o mal é o gozo do eu sozinha. Como assim? Se eu não reconheço o outro enquanto alguém que possa ter gozo, eu vou me importar com o meu gozo e dane-se para lá o gozo do outro. Eu vou lá, vou subtrair o celular dele. Nossa, meu celular é importante, tem vários contatos, ele juntou dinheiro. Não importa. Eu quero o meu gozo. Nesse caso em específico, em momento algum, o sujeito vai ser visto pelo psicopata como alguém dotado de subjetividade. Então, por exemplo, uma pessoa que comete um furto, um roubo, ou até mesmo um latrocínio, ela pode depois falar, putz, o que eu fiz? Nossa, que merda. Aí na hora que vai ver, vai encontrar com os pais, os familiares, aquela coisa de saber, pô, tinha uma família, e ele, nossa, que merda que eu fiz. Ele vai se arrepender. Nesses casos, e aí não só do serial killer, mas sempre na ordem, nesse discurso de uma psicopatia, de um transtorno de personalidade antissocial, transtorno de personalidade global ou parcial, vai haver pouquíssimo ou zero de remorso ou de culpa, porque o outro é só um objeto. Também tem aquilo que ela chama de elementos que fazem a conexão do crime e que normalmente não mudam, que pode ser chamado também de modus operandi, que traduzindo seria um modo de operação, como ele executa, né, como ele tem prazer em realizar aquela ação crime. Então ele não muda, mas ele pode se aperfeiçoando. Ele pode, na primeira vez que ele comete aquilo, aí vai meio que no susto, aí depois ele vai ficando mais tranquilo, vai tendo mais calma para executar as suas ações, ele vai ficando mais perfeito, vamos dizer assim, no que ele faz. E aí esse modus operandi diz também, né, além dessa coisa desse algo que ele vai aprimorando, mas assim, quando ele vai até a sua vítima, ele seduz, ele dá uma paulada nela e puxa pelo cabelo, ele promete alguma coisa, o que ele faz? Como é que ele faz? Ele usa uma arma? Ele usa estilete? Ele usa faca? Ele usa metralhador? O que ele usa? O que ele pretende? Ele amarra? Ele não amarra? E na hora de matar?
ele mata com um golpe só, ele mata lentamente, ele tem um lugar específico para fazer essa morte, para matar essa pessoa. Isso que pode mudar ao longo do tempo, né? Dependendo que é o que a gente fala de uma possibilidade de aprimoramento. É interessante essa coisa, né, desse ritual, desse modus operandi. Por exemplo, tem um caso muito famoso que é o do Ted Bundy. Ele tem série na Netflix, tem série fora da Netflix, tem filme, tem cinema, né? Se apropriou muito também dessa história dele, em que o perfil dele eram jovens universitários. Então ele tem assim, a quem que é o foco dele. Se não for daquele jeito, não, ele não quer. E aí tem essa questão do ritual, né? O que é necessário para realizar essa morte? Aí está ligado assim, com essa fantasia dele. Ele vai botar numa posição, vai fazer ela servi-lo numa coisa de uma escravidão, vai fazer uma posição ali de corpo, ele vai fazer uma necrofilia, né? Interessante, por exemplo, aqui no Brasil a gente teve o caso do Maníaco do Parque, em que, segundo a história dele, ele teve uma namorada que mordeu o pênis dele e quase arrancou fora. E aí, quando ele estava com as vítimas, né, ele dizia que ele morder e arrancar pedaços das vítimas. E além disso, a gente tem também essa ideia de uma assinatura, que é a forma particular como o sujeito marca ou mesmo mata, né? Essa marcação pode vir pela morte. Então, assim, um ferimento específico, como ele amarra essa pessoa, se ele tem um roteiro do que ele vai fazendo com ela. E isso pode estar ou não em todos os crimes. Mas quando não está, é por um motivo de força maior. Porque ele gostaria, segundo Maria Mercedes Muribeca, de deixar a marca dele. Aí, assim, como exemplo, a gente tem o cara do Richard Ramirez, que ele fazia pentagrama na casa das vítimas. O Charles Manson, que foi um caso também muito midiático, ele escrevia Morte aos Porcos nas casas onde ele entrava e faziam as suas mortes. E isso não muda, né? Isso não muda. É um produto de uma realização psicológica. Se não faz aquilo, o sujeito não se sente completo. E são pessoas que, segundo Muribeca, né, eles conseguem se emular, né? Têm a habilidade de se misturar no meio da sociedade porque são normais, simpáticos e charmosos. Olha só, normais, simpáticos, charmosos, conseguem confiança. Vocês estão vendo que tem um salto gigantesco para chegar nesse sujeito e sair daquele sujeito que está no sistema prisional, via de regra, porque essa não é a maioria das pessoas que está no sistema prisional. Não são pessoas que podemos chamar de normais, simpáticos e charmosos. Não são pessoas que cometem esse crime com assinatura, com esse modus operandi. E o que faz com que esse nosso debate seja cada vez mais complexo. E que a gente tem que tomar cada vez mais cuidado, porque a partir do momento que a gente é capaz de fazer a mudança daqui, uma mudança dali, e patologizar um perfil da nossa personalidade, ou melhor, um perfil da nossa sociedade, vocês concordam que a gente já começa a ter artifícios suficientes para tentar talvez agir prematuramente, tratando determinados corpos, visando com que eles não venham a se tornar, ou que eles não venham a deixar florescer esse seu lado psicopata, e que podemos desde cedo colocar uma lógica de uma certa ordem sobre determinados corpos. Mas essa fala da Muribeca é interessante, porque ela vai dizer que não é disso, né? E mais, ela até chega a escrever em um dos seus livros que a maioria são homens brancos e que não são nessa ordem daquele sujeito marcado no sistema prisional tradicional como nós temos, né? Bom, não tem cara de bandido, né? Que é o que a gente costuma falar, que a gente costuma ver. Tem uma outra coisa também que é muito interessante nesse tema, que é a questão do fascínio, né? Então, assim, esse é um tema que normalmente fascina tanto os alunos, pessoas no cotidiano, pessoas no dia a dia acabam se fascinando por esse tema. E não é diferente a atração que essas pessoas exercem na sociedade. Por exemplo, segundo Ana Beatriz Barbosa, o Maníaco do Parque é um dos campeões de cartas na prisão. O Ted Bundy, por exemplo, vocês encontram na internet
entrevistas, né, reportagens da época quando ele estava sendo julgado, e no dia do julgamento dele, assim, o Ted Bundy era super pop. Então, mulheres que tinham o perfil das mulheres que ele matava estavam lá, eufóricas, assim, ele tinha fãs, né? E assim, o julgamento dele foi realmente extremamente midiático. A gente tem exposições midiáticas que muitas das vezes são capazes de gerar um mau olhar sobre aquela situação, né? O caso do Ted Bundy não, era um misto, tinha de tudo, e tinha muita gente que era fã dele. É muito impressionante essa reportagem, que eles estão lá assim, na porta do tribunal, aí falam, nossa, tá aqui e tal, não sei o que e tal, e você se sente seduzida por ele, né? De alguma forma eu me sinto seduzida por ele. Uma menina que tinha lá o perfil das pessoas que ele matava. The murder trial of Theodore Bundy goes into its 4th week in Miami today after a long weekend. Friday's session was delayed because the defendant was suffering from a virus. He's accused in the brutal slayings of 2 Florida State University sorority sisters in January 1978. His trial has attracted a steady and unusual stream of spectators. Robin Lloyd of station WTVJ reports. Each day, the courtroom is filled with spectators drawn by a fascination with Theodore Bundy himself or by the gruesome details of the crimes. Blood-stained pillows, pictures of the murdered co-eds, evidence that the women were sexually abused. What is unusual to see is that many of the onlookers are women, young women, contemporaries of the 5 Florida State sorority sisters who were assaulted in their beds a year and a half ago. Every time he turns around, I kind of get that feeling, oh no, you know, he's gonna get me next, you know. But yet you're fascinated by him. Very, very. Every night when I go to bed, I just, you know, I get very scared. I shut my door and lock him, you know. I'm not afraid of him. He just doesn't look like the type to kill somebody. You try to imagine yourself in his place and to see how he's feeling, looking at the pillows with blood stains and everything, and if he really did it or not. The trial has drawn women from as far away as Seattle, where Bundy is suspected of other sex murders. Why is this happening? The young women themselves aren't too sure what it is that attracts them to the trial. Are you a little scared when you look at him? Yes, it scares me to be in the same room with him, but I know there's other people in there, so. Why do you do it? I don't know. A Maria Mercedes Buribeca também vai levantar a questão dos fatores biológicos, psicológicos e sociais. Biológicos, porque ela vai falar assim, ó, tem uma predisposição genética sim, mas não nasce psicopata. Ela vai dizer que vai depender do meio. E aí a gente volta muito para a escola sociológica de Enrico Ferri, né? Também a gente tem, no que diz respeito ao aspecto psicológico, segundo Ilana Kazoy, que é uma citação que vem na Buribeca, que 82% dessas pessoas sofrerão algum tipo de abuso, seja sexual, emocional, físico ou mental. E esses abusos normalmente estão relacionados à negligência, a abandono que eles sofreram na sua infância. O John Marshall McDougall, ele criou a chamada Tríade McDougall, que ele fala que, por exemplo, a criança que já apresenta enurese, que é o fato de fazer xixi na cama, piromania, tortura de animais. Então, assim, aquela criança que já tem esse problema, faz xixi na cama, ela gosta de brincar, diz o ditado, quem brinca com fogo faz xixi na cama, né? E ela já tem essa coisa de, com os animais, sabe? De mata os animais, não tem dó, e assim, não é só inseto, né? Bichinho mesmo, sapo, pintinho. Ela tortura os animais, tortura o cachorrinho, tortura... E há um prazer, não da falta de cuidado, não é aquela tortura que, por exemplo, uma criança, sei lá, uma criança de 2, 3 anos pode ter, porque ela não sabe segurar um bichinho e vai lá, aperta, mata sem querer, né? Não, ela gosta de fazer aquilo, segundo o McDougall. No que diz respeito à questão social, tem uma citação que eu quero trazer da Maria Mercedes, nesse mesmo artigo, que ela vai falar de experiências ao longo da vida. Ela fala assim, o último, não menos importante, é o fator social, que são as experiências ao longo da vida do indivíduo aos quais contribuem para a formação da conduta de um ser humano. Nesse laço, a teoria freudiana acredita que outras considerações, que a agressão nasce de traumas adquiridos na infância, e que são esses conflitos trazidos desde a infância que tornam a maioria desses indivíduos pessoas capazes de matar cruelmente outro ser humano. Sendo assim, a base de tudo está diretamente ligada à estrutura familiar. Uma família desestruturada
pode causar grandes estragos na cabeça de uma pessoa com um transtorno de personalidade. Nos anos de 1970, em uma entrevista dada à televisão, um assassino em série que matou 24 mulheres, em tese, conhecido como o Monstro do Morumbi, terminou o relato fazendo um apelo: mães, cuidem de seus filhos. Por que eu quis trazer de novo essa questão e falar sobre isso, né? A gente já falou do biológico dela, já tinha esse pé lá no social, e a gente já tinha falado sobre essa questão de sofrer abusos, negligências. Eu queria só fazer um parêntese nesse momento, aproveitar a fala dela sobre família desestruturada, porque isso também acaba sendo um outro ponto para debate. Então assim, mas e essa família desestruturada? E a partir daí a gente cria um ideal de família. Se existe a família desestruturada, existe a família estruturada, que seria uma família modelo ou uma família ideal. E que a partir dessa família modelo, família ideal, a gente poderia, caso isso não aconteça, já identificar fatores que vão levar ou que levaram o sujeito a tais atitudes, a tais comportamentos. A família, ela é um ambiente de conflito, de disputa entre os irmãos, disputa entre os filhos, a relação com a mãe, com o pai. É um lugar de conflito a ideia da família, seja ela dois pais e uma criança, né? um homem, um bio-homem casado com uma bio-mulher, que esse bio-homem e essa são héteros. Gente, independente de qual seja a estrutura, a família pode sim ser um local de conflito. Não existe essa ideia de uma família que nunca há conflitos. Existem conflitos. Agora, existem famílias que conseguem resolver os conflitos, que conseguem, embora tudo que aconteça, as pessoas conseguem se dar bem. Não quer dizer também que toda família é um problema. E também não podemos dizer que toda família é solução. E que toda família de determinada forma, de determinado modelo, é problema. E que toda família de determinado modelo é sempre solução. Isso não existe. A ideia de família, de falar família estruturada ou família desestruturada, é muito absurda. Porque é a mesma coisa que eu pegasse todos os casos que chegam até mim, como por exemplo, com pânico, e achasse que todos eles tiveram pânico por causa do mesmo motivo, por causa das mesmas vivências, por causa das mesmas situações. Não, cada caso, isso é dito, né, na psicanálise, Lacan falava isso também, cada caso novo é uma psicanálise nova, porque eu vou ter que avaliar, escutar, entender e construir um saber novo a partir daquilo. Toda família é uma família diferente, não temos famílias iguais. Então esse discurso de família estruturada, desestruturada, não é por aí. Bruno, mas tem a família onde, poxa, a criança é super jogada e tal. Bom, isso é um problema. E ela pode ser super jogada, sendo filhas de pais héteros, ricos, brancos, ou não. Bom, hoje falamos um pouquinho mais, então, sobre essa questão da psicopatia. Espero que vocês estejam entendendo, conseguindo acompanhar o nosso debate, e também deixo aberto lá no Google Sala de Aula para vocês verem aqui os nossos vídeos e poderem comentar, discutir, colocarem suas dúvidas lá para a gente ir fazendo esse bate-bola, beleza? Então é isso, pessoal. Bons estudos, boas leituras